Fala, querido, fala, querida. Cá estamos nós mais uma vez em um episódio especial do Vozes do Futuro, esse quadro que a gente sempre faz aquela brincadeira de volta para o futuro. Sabe aquele filme de Volta para o Futuro, que tem o Michael J. Fox, que aí ele volta no futuro para falar o que está acontecendo? Na verdade, ele volta no presente para falar que ele foi no futuro e que viveu experiências no futuro e que precisa fazer algumas alterações no presente para poder alterar o futuro. É mais ou menos isso que a gente propõe com Vozes do Futuro. Imagina que você é mãe, que você é pai, e que os seus filhos, eles voltam no passado, eles estão vivendo no futuro, eles estão com 30 anos na frente, e eles voltam e dizem para você assim, papai, mamãe, as ferramentas cristãs e espirituais, as fontes de informação, a formação que você está me dando, não vai ser suficiente para os desafios que eu vou passar. Essa é a brincadeira que a gente faz nesse quadro. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que você faz isso, essa brincadeira nesse quadro? Porque muitas empresas, elas, para fazer os seus planos de negócios, eles também fazem análises de cenários e eles fazem algumas projeções mercadológicas. Se as empresas podem fazer isso, e muitas empresas fazem até 50 anos, por que nós não podemos fazer um exercício de o que estamos dando de ferramentas para os nossos filhos? Pode ser que, de repente, ele não precise só daqui a 30 anos, pode ser que, de repente, o mundo mude tão rapidamente, se transforme tão rapidamente que daqui a 10 anos ele já tenha que utilizar isso que você está dando para ele hoje em dia. E como você já nos acompanhou, já existem alguns episódios que nós trouxemos algumas pessoas aqui que são mães para poder conversar sobre criação de filhos, sobre a dificuldade que é criar filhos dentro de escolas que são confessionais, dentro de escolas não confessionais. A gente comentou sobre o homeschooling e a possibilidade de a gente trazer uma pessoa para conversar sobre ele e chegou o dia. Hoje chegou o dia, o grande dia de a gente entender um pouco mais sobre o homeschooling. E a gente está aqui, eu vou até pegar o meu óculos para poder ler direito o nome dela, porque o nome dela, o sobrenome, ela vai explicar para a gente, mas não é brasileiro. É a Martina Mogor Cerneve. Martina, seja bem-vinda com a gente aqui hoje. Muito obrigada, Rony. Uma alegria estar aqui. Conta uma coisa para mim, já do teu nome. Você falou que o teu nome é húngaro e russo, é isso? Exato. Mogor é de ascendência húngara Uhum. e Cerneve é da parte do meu marido. Então, ficou no leste europeu ali, né? E você estava falando até antes da gente começar a gravar que você veio recentemente de Curitiba? Isso, fazem 5 anos que nós viemos para cá por questão de trabalho do meu marido. Uhum. Antes morávamos em Curitiba. Moramos por muitos anos lá, mas eu sou campineira e Ah, meu é, você marido é? nasceu em Brasília. Ah, eu não sabia que você era campineira. Uhum. Você tem todo o estereótipo de De, curitibana. de, de sulista. De sulista, de sulista. Porque assim, a gente tem a tendência de achar que todo o curitibano sulista é mais claro, de olhos claros, é mais ou menos. E quando você Sim, tem esse sobrenome desses daqui, e no sim. caso eu conversei contigo e vi que tinha o 41 no código. Aham. Eu falei, essa daqui é uma É uma curitibana, legítima é uma curitibana, mas legítima não. curitibana, mas não, só que não, só Morei que não. 13 anos lá. Meus 2 primeiros filhos nasceram lá. E eu E tenho um terceiro que é campineiro também. você sabe que no marketing, eu não sei se ainda é assim, mas falavam que algumas cidades elas serviam de pilotos para poder fazer experiências, né, de vendas. Uhum. E era Campinas, era Curitiba, era Porto Alegre. Essas eram as três cidades que eram utilizadas como referência porque elas conseguiam, se você conseguisse validação nessas três cidades, você conseguia colocar o produto no Brasil todo. E o que mostra que o campineiro tem um jeito diferente de ser e Aham. que o curitibano tem um jeito diferente de ser. Vamos falar só Uhum. sobre essas duas cidades. Você, assim, a pergunta direta é: qual cidade você prefere para viver? Eu creio que as duas cidades têm aspectos bem diferentes. Então, o que a gente sente falta de Curitiba é do aspecto cultural, que pra gente, ainda mais com filhos, era muito bom, muito proveitoso. Então, tem toda uma variedade de parques, museus, teatros, né? Música clássica, assim, disponível. Uhum. É só você escolher o dia e vai ter alguma coisa acontecendo na cidade. Então, isso faz falta. Mas a gente prefere o clima caloroso de Campinas. Tanto pelo sol mesmo. Com filhos é muito mais fácil morar aqui do que morar em Curitiba. Foi a nossa experiência. Porque lá chove muito, é sempre muito frio. A gente acaba ficando mais recluso. Aqui a gente está mais animado para sair, para Que é fazer as mais coisas. É tropical, mais né? tropical, exato. Lá você está sempre num clima mais frio. Tem Mais dias frio. quentes, mas são poucos, né? Poucos, poucos. Tá, mas e o calor humano? Também é Uhum. maior aqui em Curitiba do que, ou não? Maior em Campinas do que em Curitiba? Olha,
É engraçado que nas duas cidades, as duas cidades têm esse estereótipo. Até me surpreendi quando eu mudei para cá, porque Curitiba tem a fama de ser mais fechada, do curitibano fechado, e realmente existe um pouco disso. Mas quando eu cheguei em Campinas, o pessoal falava, você vai se assustar um pouco, porque aqui o campineiro é muito fechado. Daí a gente, não é, eu vim de Curitiba, o campineiro não é muito fechado, né? Mas as duas cidades, o que eu percebi é que elas estão muito cosmopolitas, né? Tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. Mudou um pouco, né? Mudou essa característica. Sim. Então, eu não senti nada, assim, marcante nesse aspecto em nenhuma das duas cidades. Tranquilo. Bom, legal. Já conhecemos um pouquinho sobre você. O que eu não sei sobre você? Você é casada? Você tem filhos? Você falou Sim. sobre filhos, mas conta um pouquinho. Sou casada esse ano vamos fazer 14 anos de casados. Nos conhecemos na igreja, casamos. Éramos da primeira igreja batista lá em Curitiba. E temos 3 filhos. Um de 3 anos, um de 6 e uma menina de 9. 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. Tina, você está com a gente aqui e muito obrigado por ter recebido esse convite e ter aceitado de pronto já, com a grande finalidade de desmistificar um pouquinho para a gente e explicar também o que é o homeschool, né? Sim. E assim, eu começo já perguntando para ti o seguinte, qual foi a tua primeira tomada de decisão para começar a olhar o homeschool como sendo uma coisa possível? Sim. Conta um pouco para a gente. Vamos ter que voltar lá para Curitiba, voltar para o passado um pouquinho na viagem. Tá, vamos voltar para o passado agora. Voltar para o passado. Na época, a minha filha tinha em torno de 2 anos e pouco, 3 anos, e eu tinha o meu filho do meio, no caso, ele era pequenininho, tinha alguns meses. E na minha convivência, no círculo de amizades que eu tinha, o que eu ouvia e o que era praticado era que quão cedo possível você deveria colocar o seu filho na escola, para que você tivesse que voltar para o mercado de trabalho, para que você tivesse tempo para você, tempo para fazer suas coisas. E lá em Curitiba, como eu disse, por conta do clima também, isso acaba pesando um pouco mais, porque você acaba ficando muito tempo fechado. A gente morava num apartamento, eu com 2 crianças pequenas, meu filho, no caso, era pequenininho e chorava muito. Então, naquele contexto, eu simplesmente não via outra opção, a não ser realmente colocar na escola. Nem me passava pela cabeça essa possibilidade de fazer o homeschool. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mora lá há muitos anos. Ela era da primeira igreja batista de Curitiba também, lá que nós nos conhecemos e continuamos conversando desde então. E ela, lá nos Estados Unidos, ela faz homeschool. E eu lembro que eu acompanhava ela pelo Instagram, via o que ela fazia com os filhos dela, mas aquilo não tocava o meu coração. Era algo assim, legal, é a Muito realidade distante, né? dela, mas assim, nem sequer passava pela minha cabeça. Então, finalmente chegou o dia em que eu decidi colocar a minha filha na escola. Ela tinha, então, 3 aninhos, praticamente. Isso foi em janeiro. De janeiro, final de janeiro até abril, então aí 3 meses praticamente, Deus fez uma verdadeira revolução na minha forma de enxergar a minha responsabilidade como mãe, na minha forma de enxergar a educação dos meus filhos. Então, antes eu vejo, é até um alerta que eu faço, às vezes as pessoas não percebem isso, mas muitas vezes os pais cristãos dentro da igreja estão educando os filhos exatamente como o mundo faz. Então, eu fazia isso. Eu era da igreja, né, cristã, íamos à igreja, tudo mais, mas minha filha passava muito tempo na frente da televisão, não fazíamos um cultinho doméstico, porque eu nunca tinha ouvido falar de cultinho doméstico. E da possibilidade de fazer isso com crianças tão pequenas. Não fazia nenhum tipo de atividade, só sobrevivia. Não estava vivendo a minha maternidade, estava sobrevivendo a maternidade naquele momento. Tentando passar por ela. Tentando passar por aquele desafio. E nesses 3 meses eu lembro que Deus começou a sussurrar no meu ouvido. E eu me lembrei dessa amiga do Instagram. E eu comecei a consumir um pouquinho mais o conteúdo que ela estava produzindo. E ela colocava ali alguns temas, e eu comecei a buscar aqueles temas, procurar. Então, eu deixava minha filha na escola, estava tarde,
E aí eu voltava para casa, eu e meu filho pequeno, achava que teria muito tempo para fazer muita coisa, mas claro que não, né? Isso é totalmente uma ilusão. E ficava ali tentando lavar a louça, e escutando, ali, vendo o que ela falava e tal. Até que um dia eu cheguei num podcast, um podcast na época pelo Facebook. Aham. E era um podcast de uma brasileira também que morava nos Estados Unidos e falava sobre homeschool cristão, né? E comecei a ouvir aquele podcast começou a falar ao meu coração. E daí eu lembro que chegava dias em que eu deixava minha filha na escola, voltava para casa, ficava ouvindo, lavando louça e chorando e pensando, meu Deus, Deus começou a trabalhar no meu coração. Uhum. Quase a gente brinca que é quase uma conversão, né? Deus Aham, abre os sim. nossos olhos para nossa responsabilidade. Aham. E aí em abril, minha filha não tinha 4 anos ainda, eu comuniquei à escola que eu iria retirá-la. Uhum. E a partir daí a gente tem caminhado no homeschool. A partir daí, né, com uma outra visão, eu tirei as telas, eu comecei a fazer o culto doméstico, eu reintroduzi alguns hábitos fundamentais para ela naquela idade, como a soneca, que ela não fazia mais. E eu comecei a ver tanta transformação. Aí E aí eu comecei a procurar alguém que fizesse homeschool, porque nessa época, isso foi antes da pandemia, foi 2019. Uhum. Comecinho de 2019. Não tinha ninguém que fazia homeschool no Brasil. Eu não conhecia ninguém. Então, eu comecei a perguntar para um ou outro, assim, que tinha alguma ideia, né? E me indicaram e falaram de 2 mães, que eram ali, uma da minha igreja, inclusive, Uhum. Da atual ou anterior? é da primeira igreja batista de Curitiba. Aham. Só que a igreja lá é muito grande, então é impossível você conhecer todo mundo, né? Uma era de lá, a outra era de outra igreja. Éramos em três, então. Começamos a nos reunir semanalmente com os nossos filhos, todos pequenos, para fazer atividades, para fazer passeios na natureza, passeio no museu, e para ir estudando mais sobre o homeschool. Só para você ter uma ideia, esse grupo que começou em 2019, com 3 famílias, não se ouvia mais falar de homeschool lá em Curitiba. Hoje em dia, Curitiba tem 3 comunidades do Classical Conversation, tem centenas de famílias que fazem homeschool lá. Isso iniciou com essas 3 em De 2019. certa forma, foi uma semente ali, né? Que Deus começou a regar e a gente foi pulverizando aí o conceito do homeschool. Permitindo que Foi pessoas crescendo. começassem a entender isso. Isso. Tá, algumas perguntas que me ocorreram enquanto você estava conversando. Você não trabalhava fora de casa, só em Não, casa. eu estava em casa. Tá, e isso já foi uma coisa intencional para a sua maternidade? Isso, já foi intencional. Tá legal. Então você já tinha, mesmo que você não tinha ainda essas práticas que vieram depois que o Senhor começou a conversar com você e te dando essas orientações, você já tinha já uma intencionalidade da maternidade mais ativa. Exato. Essa sensibilidade já estava contigo. Você abriu mão de uma questão profissional para fazer isso. Tá. E essas pessoas que estavam com você no início, elas tinham crianças mais ou menos na mesma Da idade? mesma idade. Da mesma idade. Tá. Todas ali de 3, 4 anos. E em 2019, eu acho que hoje também a gente ainda tem muitas dúvidas, tanto que a gente está trazendo você para cá, e a gente vai falar ao longo dessa conversa sobre como isso é visto do ponto de vista de aceitação pela sociedade, Sim. por governos, faculdades e tudo mais. Então a gente vai falar sobre isso. Mas eu já sei que em 2019 isso era muito mais complicado do que é hoje em dia. Então, imagino que se houvessem pessoas em 2019 fazendo sobre o homeschool, não estavam conversando sobre isso publicamente. Imagino, talvez isso fosse um pouco da dificuldade da época, ou não? Eu acho que não se trata tanto disso. Acho que era mais realmente. Não eram tantas famílias que conheciam essa possibilidade. Uma modalidade nova. Uma modalidade que, na verdade, não é nova, é antiga. No Brasil, né? No Brasil ela seria nova ou não? Ela já? Não, também não é nova. Ah, é verdade? Os missionários talvez trouxeram ela? Na verdade, o homeschool, ele data... educar os filhos em casa, na verdade, ele é um direito natural dos pais. Um direito inerente dos pais e um dever, na verdade, também. É um direito-dever. Tanto perante a lei, quanto perante Deus, né? Nós sabemos que nós temos esse dever e esse direito de educar os nossos filhos. No aspecto espiritual, no aspecto moral e, por que não, também no aspecto intelectual, né? Então, a gente já tem notícias de, por exemplo, Dom Pedro II foi educado em casa, nomes famosos do Brasil, da literatura, outras personalidades né, de um Brasil mais antigo foram educadas em casa. Isso era muito comum, na verdade.
Desde os primórdios. Era muito comum educar em casa. Acontece que ali por volta da Revolução Industrial, o que aconteceu? As mães começaram a sair de casa. Certo, E a partir do momento em que as mães começaram a sair de casa, foi necessário que se abrissem mais escolas. certo. E conforme a carga horária de trabalho das mães foi aumentando, a carga horária das escolas foi, né, foi Se aumentando, se estendendo também. estendendo. Então, o homeschooling, essa possibilidade de se educar em casa foi caindo em desuso, né? Diante da realidade do mundo moderno, de valores modernos que não necessariamente concordam com os nossos valores cristãos, né? Mas, então, o homeschooling não é algo novo, Uhum. mas ele tomou uma grande proporção no Brasil durante a pandemia. Uhum. Por quê? Justamente porque as famílias começaram a acompanhar os filhos em casa, naquelas aulas online, e viram o quão aquilo estava sendo maçante e não estava sendo proveitoso. E aí quem fazia homeschooling começou a falar e foi tomando uma grande proporção, né? Então, grande parte das famílias que hoje fazem homeschool vieram dessa leva aí da pandemia. Mas a gente fala que o homeschooling é imparável, porque assim, a cada ano ele cresce 300%. Uhum. Hoje no Brasil, Em nível brasileiro? em nível Brasil, Tá, em nível mundial eu não sei dizer, tá. mas hoje no Brasil estima-se que hajam em torno de 70 mil famílias fazendo homeschool. Famílias, então quantas crianças, Sim. né? Muitas crianças. E esse é um cenário que É irreversível. é irreversível, só cresce. É interessante que quando você está falando, até contrário à minha opinião de que isso é uma coisa nova, e você me acabou de mostrar que é uma coisa antiga, conforme você foi falando, foi me mostrando claramente que sim, era a prática dos antigos, né? Eu tendo a imaginar que isso era só praticado, por exemplo, por pessoas que estavam distantes dos centros urbanos, por exemplo, o missionário que estava em campo, alguma coisa assim. Mas, na verdade, se você for analisar, a presença do Estado, ela sempre foi muito menor. E as famílias sempre tinham a sua presença constante na criação, educação, formação dos seus filhos. Sempre foi assim. Então, na verdade, por causa disso que você acabou de dizer agora, o Estado também se transformou em algo muito maior e ele está arbitrando sobre coisas que ele não arbitrava no passado, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Legal, muito legal esse ponto de vista, porque assim, apesar de ser uma nova onda, não é uma coisa nova, Exato. né? É uma coisa antiga. É claro que você está falando de um momento cultural onde todo o cenário ele era diferente, diversas variáveis cooperavam para que isso acontecesse e que hoje são desafios que a gente tem para que isso coopere, mas é totalmente viável porque mesmo naquela época essa cooperação também é muito romântica da nossa parte de olhar para o passado e dizer que era mais fácil, porque por outro lado eles tinham diversas outras dificuldades. Então assim, tudo é uma questão de a gente perceber que existem esforços a serem feitos em qualquer tipo de tomada de decisão, né? Exato. Ô Martina, como é que você vê a falta de valores cristãos nessa sociedade atual? Os impactos que isso tem trazido com consequências sobre a educação? Sim. Eu vejo que a falta de valores na escola, ela gera falta de valores na sociedade. E a falta de valores da sociedade gera falta de valores na escola. Então, é uma Retroalimentação. coisa... exatamente, é uma coisa cíclica, né? Mas por que a educação está desse jeito? Na minha visão, justamente como eu já adiantei, olhando para trás, por conta dessa debandada, digamos assim, das mães dos seus lares, né? Em direção ao mercado de trabalho. Todo esse impulso para que as mães saíssem, deixassem os seus lares, a partir do momento em que a mãe sai do lar, assim, historicamente, né, biblicamente, a mãe sempre esteve mais presente, né? Então, era muito mais fácil para a mãe estar acompanhando os filhos, educando os filhos, passando ali, transmitindo os valores cristãos, né, os valores necessários para a vida daquela criança. Mas a partir do momento que essa mãe sai do seio familiar, essas crianças são deixadas, então, À disposição à de quem for de ensinar. quem for ensinar, não é? Então, as mães passaram, as famílias, então, passaram o quê? A delegar
delegar o seu direito, que eu falei que era um direito natural, né? De educar os seus filhos. Elas foram delegando. No caso, delegaram para a escola. Assim como, eventualmente, também a educação espiritual da criança foi delegada para a igreja. E é isso que a educação moral também foi delegada para a escola. Né? É uma realidade que a gente tem visto acontecer. Mas o que, de fato, Deus espera de nós em relação à educação? Né? Eu acho que a gente tem que voltar os nossos olhos para a palavra e ver o que a palavra diz a respeito disso. Eu até separei um versículo, que eu acho que é um versículo-chave para a gente falar sobre educação de filhos. E se eu puder compartilhar aqui. Claro. É de conhecimento de todos, mas é sempre bom relembrar, né? Está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. Ou melhor, perdão. Capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não tem como a gente falar da falta de valores na sociedade, da falta de valores na educação, se a gente não olhar para a família. Aqui está o foco de tudo. E se a gente olhar para esse versículo, ver o que Deus espera da família, no que diz respeito à educação de filhos, ele não está outorgando essa responsabilidade para ninguém. Primeiro ponto importante, ele não está delegando. Não são os sacerdotes que têm que cuidar dos seus filhos, dos seus filhos, né? Não são os escribas que têm que cuidar dos seus filhos. É você que tem que cuidar do seu filho. É você que tem que ensinar o seu filho. E aí veja aqui, né? Quando estiver sentado em casa. E hoje em dia o que a gente vê? Tanta correria, tantas famílias numa condição ali de rotina tão atribulada, eles têm tempo de sentar em casa, em paz, para ter uma conversa sobre a palavra do Senhor? Quando estiver andando pelo caminho, isso é algo assim, que o homeschooling trouxe para a nossa família, que foi um divisor de águas. Primeira coisa que eu fiz quando eu tirei minha filha da escola, nós instituímos passeios diários na quadra de casa. A gente morava num apartamento, a gente saía todo dia para dar uma volta ali no bairro, na quadra. E tinha árvore de amora, e a gente colhia as amoras e comia, e enchia a sacolinha de amora e levava para casa. Sabe, coisas tão simples, andando pelo caminho com a minha filha e podendo mostrar a maravilha de Deus. Então, a gente vê que são coisas que foram se perdendo. Quando se deitar e quando se levantar. Quantas famílias... que eu estou falando aqui num contexto de famílias cristãs, né? A gente nem está tá falando as outras famílias que não entendem esse valor. Tantas famílias que, eventualmente, o pai chega em casa, as crianças já estão dormindo. Ou tem tantas tarefas ao longo da semana, sempre chegam cansadas em casa. De manhã também aquela correria para sair, para ir para a escola, tudo sempre atrasado. Cadê o tempo que Deus quer que nós tenhamos, né? Com os nossos filhos, para conversar pelo caminho, para compartilhar da palavra de Deus em todos esses momentos. Então, eu vejo que a falta de valores cristãos na sociedade, na verdade, e na educação, ela está intimamente ligada à família. E essa falta desse olhar atento. Intencionalidade. Quando você fala isso, me ocorre assim que, sim, eu concordo com tudo que você falou. Isso, inclusive, já foi conversado por nós aqui em outros episódios. A gente está numa fase do self-service, a gente sempre está querendo pegar as coisas rápidas. E eu percebo que a motivação dos cristãos, e quando eu falo cristãos, são pessoas cristãs que estão vivendo na sociedade, elas realmente estão distante desta motivação que você acabou de trazer agora. É muito mais uma motivação para que eu glorifique ao Senhor no meu trabalho, que eu faça o melhor possível no meu estudo, que eu consiga glorificar a Cristo, principalmente nessa formação de igrejas reformadas, de igrejas históricas, igrejas tradicionais do qual nós fazemos parte. É muito comum isso, as pessoas elas galgam carreiras, elas fazem tudo isso, mas elas delegam os seus filhos
para boas escolas, procuram encontrar boas escolas, Uhum. eles procuram até seguir e acompanhar os seus filhos, mas não existe de grande modo essa intencionalidade de cuidar do dia a dia dessa criança. Uhum. Entendendo que essa pessoa ela faz tudo isso, mas ela consegue acompanhar tudo isso, existe um menor impacto negativo. Mas o impacto positivo que o homeschool pode dar por você mesmo estar presente na vida do seu filho é muito maior, conforme eu consigo entender do que você está Exato. trazendo. Uhum. Entendo que existem muitos desafios e a gente vai conversar Uhum. sobre esses desafios também, tá? Para que a gente evolua um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre esse contexto de que está faltando princípios cristãos. E quando eu falo princípio cristão, Martina, eu não estou falando necessariamente de que os professores eles precisem falar sobre versículos bíblicos dentro das suas aulas, mas eles têm que falar sobre a cosmovisão cristã que fez com que nós fôssemos este mundo ocidental nos últimos 2.000 anos, dos quais o Brasil foi construído sobre esses alicerces dos últimos 500 anos. Uhum. A nossa legislação, a nossa forma de achar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentira, foi construído nisso. Então, é nesse aspecto que eu me proponho a conversar. Uhum. Você acha que escolas não confessionais, o que você enxerga de pontos positivos e negativos nessas escolas quanto à educação delas? O que é bom ou ruim nelas? Não confessionais. Não confessionais, né? Eu acho importante a gente primeiro refletir num aspecto. As escolas não confessionais e algumas escolas confessionais também, elas estão aplicando, né, o que elas estão transmitindo é o que nós chamamos de educação moderna, Uhum. tá? A educação moderna, ela data ali do final do século, no começo do século XIX, mais ou menos. Uhum. Então, digamos que ela é recente. Uhum. Se você considerar todo O que tem para trás? todo, 19 séculos para 19 trás. séculos para trás, né? Toda essa educação antiga, que foi desenvolvida ali pelos gregos, pelos romanos, nós chamamos de educação clássica. Uhum. E era isso que era experimentado e vivido pela sociedade ao longo de todos esses séculos. Uhum. Então, a educação que as crianças têm recebido hoje é uma educação moderna. Uhum. Não bastasse isso, ela é uma educação que cada vez mais foi se tornando mais utilitarista. Uhum. O que isso significa? É bem o que você acabou de trazer aqui para a gente, que é algo que a gente vê na sociedade, né? Utilitarista é você pensar que a educação, o propósito da educação é fazer aquele indivíduo útil para o mercado de trabalho. Uhum. Então, essa criança, primeiro que, e outro aspecto também, é sempre colocar o indivíduo como centro. A gente vê isso na educação infantil, a gente vê isso em várias metodologias de ensino modernas, colocar a criança como centro. Então, ela sabe o que é melhor para ela estudar, os interesses dela. Então, tem essa característica e a característica do utilitarismo. Vai preparar essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse jovem para ser útil ao mercado de trabalho, tá? Agora, nós que temos uma cosmovisão cristã, nós sabemos que esse indivíduo, primeiro, uma educação não pode ter um indivíduo no centro. Uma educação verdadeira e rica, ela deve ter Deus no centro. A criança deveria entender que todo conhecimento emana do Senhor. Tá? Outro aspecto da questão do utilitarismo. Essa criança, indivíduo, esse jovem, tem que saber que a utilidade dele para o mercado de trabalho é algo que nem se compara à utilidade que a vida dele tem para o Senhor, a utilidade que a vida dele tem para o reino. Então, um grande problema das escolas não confessionais é esse foco equivocado. Então, imagina, essa criança, a gente brinca, né, que a criança está eu estou falando novamente de crianças cristãs, de famílias cristãs. Essa criança passa 5 horas por dia, 5 dias por semana, na Babilônia, a gente brinca, né?
E sem contar as outras atividades extracurriculares todas que a criança está tendo aula ao longo da semana toda. Uhum. Quanto tempo essa criança passa absorvendo os valores do reino? Uhum. Só domingo na igreja? De manhã e de noite na aula dominical? Então, ela vai estar absorvendo esse tipo de visão, de que ela é o centro e de que a utilidade dela é o mercado de trabalho. Por isso que tem toda essa questão, esse peso do Enem, esse peso de vestibular. A gente, através do homeschool é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente vê que, gente, é claro que é importante você ter uma profissão, é importante você, né, ter Você tem um lugar condições nessa para, né, ter um sociedade. lugar de relevância, se Deus quiser, aqui nessa sociedade. Inclusive para influenciar outras pessoas. Inclusive, esse é um dos focos do Classical Conversation, que depois a gente vai falar, é formar realmente líderes cristãos que façam diferença, que sejam relevantes na sociedade, que saibam se comunicar, que saibam defender as suas ideias, mas com o foco no lugar certo. Então, o problema da escola não confessional, e os pais cristãos têm que estar muito atentos, é esse. A criança vai estar aprendendo 25 horas por semana que ela é o centro e que a utilidade dela é para o mercado de trabalho. Então, esses pais vão ter que ser intencionais e muito intencionais para trabalhar essas questões ao longo da semana com seus filhos. Precisa ter tempo, né? Não é a igreja que vai fazer isso. Esse é um erro que a gente tem percebido frequente, e a gente tem trazido esse apontamento aqui para os pais que acompanham o canal Óbvio Cash em todos os nossos quadros, e principalmente no Vozes do Futuro, que a gente fala que assim, você não delega alguma coisa que é indelegável. Você acabou de trazer um versículo bíblico para a gente ali, de Deuteronômio 6, 4 a 9, dizendo, cara, isso não é indelegável, é você que faz isso. Então, vamos imaginar que, por uma questão de trabalho ou de rotina, eu não posso colocar o meu filho numa escola confessional e eu não posso fazer o homeschool. Ok, então eu preciso me preocupar em dar aquilo que o meu filho não tem nos contatos que ele tem por um período longo de tempo. Exatamente. Então eu preciso diariamente ceder o meu tempo intencionalmente, não para apenas corrigir a matéria que ele está estudando na escola, mas para dar para ele conhecimento teológico, base relacional com Deus, de desenvolver para ele aquilo que realmente eu espero que ele seja e que Deus espera que eu faça com ele. Isso que é importante, é isso? Sim, exatamente. E os pais cristãos, né, nesse contexto de escola não confessional, que eu acredito que seja grande parte, inclusive, das famílias cristãs no Brasil, né? São poucas as famílias que têm acesso a escolas confessionais ou mesmo escolas confessionais sérias, de qualidade, né? Porque, igual a gente falou, não adianta a escola se dizer confessional só porque ela colocou um versículo no rodapé do material, mas ela está exatamente fazendo mais do mesmo, né? Do que está sendo feito na escola não confessional. Mas esses pais, eles têm que entender que a responsabilidade deles é grande. Não vai ser fácil. Né? Eles têm que, além de simplesmente ver ali qual que é a lição, eles têm que se envolver, eles têm que estar atentos e prontos para, de certa forma, ensinar para os seus filhos que aquilo que eles estão aprendendo não é verdade. E apresentar a verdade para eles, né? Porque vai muito do que eles aprendem na escola não confessional, vai contra os nossos valores cristãos, né? Então, esses pais têm que ser muito intencionais nesse sentido. Você sabe que no bate-papo que a gente fez aqui, talvez você tenha visto, e você que está assistindo a gente também, se não assistiu, assiste. A gente trouxe a Paula Mingroni, que os filhos dela estudam num bom colégio, mas não confessional, e a Débora Melquiades, que estuda num bom colégio confessional. E as duas perceberam que existem prós e contras nessas duas coisas, tanto que a gente vai conversar. A Paula Mingroni, ela comentou que ela entendia que o fato das crianças dela estarem num não confessional permitia que elas vissem todos os desafios que o mundo moderno traz. Desde ideologia de gênero, desde pessoas, desde pequenos, se identificando com gêneros que são diferentes. Eu estou falando só sobre ideologia de gênero, porque isso está muito mais claro dentro dessa proposta woke. E isso tem colado nos jovens de uma forma muito forte. E aí ela vai dioturnamente, conforme é possível, trabalhando esses conceitos que são contrários à vontade de Deus, de modo que os filhos dela saibam se posicionar como cristãos e, ao mesmo tempo, saibam respeitar essas pessoas em seus próprios direitos. Isto é uma coisa que foi apontado por elas no não confessional.
Aí a gente vai agora para o confessional, né? No confessional, se a gente pensar... Pode Eu falar? posso só te fazer Claro, um claro. parênteses, que realmente você me lembrou de um ponto bem importante sobre essa questão, né, do... Muitas famílias cristãs têm essa visão de achar que o seu filho está na escola não confessional e ele vai ali cumprir um propósito, ele vai ser ali sal e luz naquele contexto não confessional. Uhum, Esse pensamento, ele é um pouco perigoso, uhum, tá? Na minha opinião. Por quê? Se a gente voltar primeiramente para esse versículo aqui, a gente vê o quanto estavam preparando essa geração de crianças, o quanto ele está reforçando aqui a responsabilidade dos pais, eles conhecerem a Jesus. Olha aqui, ó. Ensine seus filhos a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Só depois que essa criança, esse jovem, esse adolescente, não sei, já estava com isso arraigado no coração uhum. dele, Inculcado. inculcado no coração dele, é que eles entraram na Terra Prometida. Uhum. Então, isso é algo que a gente tem que ser trabalhado na infância, Uhum. tá? Isso é algo que Na primeira tem infância, que... você diria? Primeira, segunda infância, Tá. tá? Firmemente. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Você lançaria no mar o seu filho que não sabe nadar? Tá no mar ali no barco, brincando e tal. Flup, vamos tá no mar aqui mesmo, vai lá. Joga. Não, você jamais faria uma coisa dessas. Primeiro você vai ensinar o seu filho a nadar. Então, antes de você, digamos assim, jogar o seu filho na escola não confessional achando que ele vai ser sal e luz, você confia que essas bases estão bem arraigadas no coração dele. É o que a gente falou, nem todo mundo pode fazer homeschooling. E eu também não quero fazer aqui uma apologia ao homeschooling, não Todo se mundo trata vai disso. fazer homeschooling a partir de Não, agora. não se trata disso. Eu até quero deixar bem claro que o homeschooling, ele é uma ferramenta que Deus tem usado para transformar muitas famílias. Para, de certa forma, salvar uma geração que estava condenada a se perder. Então, é uma ferramenta poderosa, mas Deus, ele é um Deus multiforme, exatamente. Ele trabalha de diversas maneiras com as pessoas. Então, gente, a questão é a seguinte. Não dá para simplesmente mandar o filho na escola achando que ele vai ser sal e luz. Ali, se eu não estou trabalhando isso em casa com ele, se eu não estou fortalecendo isso em casa com ele, lógico que tem situações, realidades diferentes, mas essa coisa também de mandar a criança para a escola muito cedo, para uma escola não confessional, e a criança passa muito tempo lá, e você pensa, você está tendo tempo para trabalhar isso no coração do seu filho? A gente conhece os dados, agora eu não tenho aqui de cabeça, mas os dados mostram, né? A estatística mostra a quantidade de jovens que chegam ali na faculdade, eles simplesmente, ou até no ensino médio, eles simplesmente abandonam a fé. Eu acho que é 65%. 65 ou 68%. É um número muito elevado. Por quê? Porque na fase onde isso deveria ser arraigado, é aqui na infância. Isso tem muito a ver com a educação clássica, que depois eu vou comentar um pouquinho, que vem em contraposição à educação moderna. A educação clássica cristã. A educação clássica lá dos gregos, dos romanos, que foi caindo em desuso, mas que a igreja, de certa forma, tem resgatado. A gente fala que está abrindo caminho por veredas antigas, porque as veredas já existem, a gente está encontrando o caminho ali. E a educação clássica, até trouxe aqui anotado, mas é muito interessante, porque ela vai muito de encontro com o que está na palavra, né? A educação clássica, ela fala que a nossa forma de educar as crianças é ali como está em Provérbios. Tem alguns versículos de Provérbios que falam isso, que primeiro você tem que buscar o conhecimento, depois o entendimento e depois a sabedoria. São degraus de conhecimento. Na educação clássica, a gente trabalha exatamente da mesma forma com as crianças. Primeiro, elas vão ter o conhecimento das matérias, de tudo aquilo que a gente vai passar para elas. Depois, elas vão ter o entendimento, entender o porquê daquilo que elas memorizaram numa fase inicial. E depois, por último, elas vão ter a capacidade, vão ser ensinadas a defender aquelas ideias. Ou seja, a gente lá na primeira infância, é hora da memorização, é hora disso ser arraigado, é hora disso ser inculcado na cabeça das crianças.
para que então elas consigam ser sal e luz aonde quer que elas estejam. Hoje, meus filhos, como eu comentei com você, eu tenho uma filha de 9 e um filho de 6. Se por qualquer situação eu tivesse que colocar os meus filhos hoje numa escola não confessional, eu estaria muito, mas muito mais segura. Eu não ia baixar a guarda, é diferente, mas eu estaria muito mais segura de que eles iriam sobreviver a isso. Por quê? Os alicerces foram Os alicerces plantados. estão ali. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse pensamento de vai ser sal e luz, mas eu não vou trabalhar isso em casa. Tem que ter esse contrapeso aqui. É bem importante. E vai ser muito mais exigido, né? Porque você está falando assim, exato. por questão de né? tempo, né? Percentual de tempo que você sim. acabou de colocar. Também. São 5 vezes 5 contra o período que você muitas vezes delega para a igreja. E se você não tiver intencionalidade diária para que você faça isso, ainda que você faça isso diariamente, percentualmente o impacto é diferente, né? Tá. Nas escolas que são confessionais, existem alguns benefícios e também desafios, né, com a proposta cristã. Eu até vou levantar aqui um pouquinho que, em certo momento, a Débora ela comentou que os filhos dela fazem parte de uma escola confessional aqui de Campinas. E aí a Paula Mingroni fez um comentário interessante. Ela falou, mas tem uma coisa que acaba acontecendo na escola confessional, que a gente tem a sensação de que nossos filhos estão totalmente seguros do ponto de vista dessa cosmovisão. Mas você não tem. Primeiro que a escola ela não é blindada apenas para cristãos. Então, existem muitas pessoas não cristãs que colocam ali por saber que é um ambiente bom, controlado. E também há o entendimento, e se as pessoas não pensam assim, precisam pensar, que apesar de serem pequenos, são pequenos pecadores. Então, não é incomum que um grupo de jovens que tem um convívio social numa igreja tenha um comportamento totalmente diferente dentro de uma escola confessional. E quando você tem um jovem que começa a ver que aquele filho do pastor, que estou pegando o filho de pastor como exemplo, poderia ser qualquer outra pessoa, tá? E ele se comporta de um jeito, fala, bom, se aqui pode, então significa que isso pode, porque aqui falam de Deus, é uma escola confessional, então eles começam a meio que macular um pouco esse entendimento. Você entende que isto é um dos perigos para isso, e o outro perigo é a questão da bolha social e cultural nesse modelo também, porque você está pegando pessoas que estão no mesmo convívio, colocando no mesmo convívio, ainda que tenha outras pessoas, mas mais ou menos isso. O que você acha disso? Nesse primeiro ponto que você levantou, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa ter muita atenção. Por quê? Porque os nossos filhos são pequenos pecadores. Nossos filhos precisam de Jesus. O nosso maior foco de evangelismo são os nossos filhos. Então, aí eu vejo, às vezes, também uma grande dificuldade em algumas famílias cristãs que focam sempre para fora de casa, né? O evangelismo e atividades na igreja, e sempre para fora, mas e para dentro? O seu foco principal de evangelismo são os seus filhos, né? E aí que tá. A gente vê essa diferença também em relação ao homeschool, por quê? No homeschool, não quer dizer que os nossos filhos se tornaram santos do dia para a noite. Eles continuam os mesmos pequenos pecadores. Mas a gente está ali junto, monitorando. E já aconteceu situações assim com a gente, na nossa comunidade, da gente perceber um comportamento ali que estava errado entre algumas crianças. Gente, mas foi tão abençoador a gente poder perceber aquilo, a gente poder chamar essas crianças, a gente conversar com eles, a gente trabalhar isso em casa com eles. A gente sabe, não vou falar que a gente sabe tudo, mas a gente sabe grande parte do que está acontecendo, porque você está ali junto. Sim, é o convívio mesmo. O convívio, acompanhando. Então, é exatamente isso. Não dá para baixar a guarda. Não é porque o seu filho está na escola confessional que você vai, ufa, deleguei. Não temos a chance de delegar. Como, né? Não tem como delegar. E essa questão da bolha que você falou é só num outro aspecto, né? Eu não estou pensando nesse aspecto que você trouxe aí de ser o mesmo grupo, mas no aspecto de cristianismo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não vou colocar meu filho numa escola confessional, sei lá, vai para a escola não confessional porque eu não quero ele numa bolha. Ok.
Quero que ele tenha Eu quero experiência que com ele pessoas do tenha mundo real. experiências do mundo real. Mas, Uhum, gente, é justamente aquilo que eu falei. uhum. Não há Primeiro que essa maturidade ideia para de isso. bolha, eu acho que é, assim, um argumento da nossa era. Uhum, Historicamente, uhum, eles ensinaram a Bíblia, uhum, inculcaram a palavra na uhum, cabeça das crianças e ninguém falava de bolha. uhum. Então, assim, a gente não tem que ficar com receio de estar deixando nossos filhos numa bolha. Eles têm maturidade para fazer algo Não diferente tem. daquilo. Não tem. Então, assim, é necessário que eles estejam numa bolha Uhum, para a sobrevivência uhum. deles, Proteção. proteção deles, né? Desenvolvimentos cognitivos, Exato, desenvolvimentos educacionais e tudo. exato. Tá. Nesse sentido que eu pensei. Não, eu acho que o meu pensamento, apesar de que aqui é óbvio Uhum, que a intenção é muito mais trazer o teu pensamento tá educando, eu posso dizer que você é uma uhum, educadora, porque você uhum. pratica o homeschooling com os teus filhos. Sim. Então, estou trazendo você como educadora aqui também. Então, eu tenho só uma opinião. Você Uhum, tem a mão na chapa, tá sentindo que as uhum, coisas estão. Mas eu também penso como você no sentido da intencionalidade. uhum, Eu vejo que há dificuldades em relação à escola não confessional. Se você tem toda a intencionalidade e dedicação de tempo para tentar, mesmo que com tempo somado disponível seja menor do que ele tivesse no homeschooling, uhum. pelo menos você vai estar tirando o melhor dele. Sim. E na confessional, não dá para você delegar e baixar a guarda achando Uhum, que você está num ambiente santo, no sentido de ser pessoas separadas, né? E aí a gente pode fazer até um paralelismo, né? Nós frequentamos igrejas, as nossas igrejas têm algumas centenas de milhares de pessoas, e você tem pessoas de todos os comportamentos, e exato. frequentemente surgem várias demandas que você percebe e fala, como isso está acontecendo aqui? Está acontecendo, porque nós continuamos sendo pessoas más, só que agora são Uhum, pessoas más que confessaram seus pecados diante do Senhor. Porque uhum, a própria Bíblia diz, não há um bom sequer. O uhum. único bom é o próprio Jesus Cristo, um justo sequer, é ele que é o justo. Então, evoluindo um pouquinho agora, e aí já entrando um pouquinho para o homeschooling, deixa eu tentar entender o que tem de prós e contra. Porque, assim, antes de a gente falar de pró e contra, eu quero que você me diga um pouco mais profundamente o que é o homeschooling no Brasil. É possível fazer homeschooling no Brasil? Uhum. O homeschooling, ele, como eu disse para vocês, ele ganhou notoriedade na época da pandemia. Muitas pessoas desconheciam essa modalidade de ensino. É uma modalidade de ensino, assim como tem EAD, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê a possibilidade de ensino à distância desde do ensino infantil. Aqui Olha, no Brasil, não, é só na faculdade, eu não né? sabia que existia isso. Uhum. Então, nos Estados Unidos, tem uma diversidade de modalidades de ensino, inclusive o homeschool. Uhum, Aqui no Brasil, o homeschool, então, ganhou essa notoriedade na época da pandemia. uhum, Mas o que acontece? Há muito desconhecimento a respeito do tema, há muito preconceito a respeito do tema, uhum, há pessoas que se posicionam sem nem saber exatamente do que se trata, uhum. né? Primeiro, em relação à possibilidade ou não de fazer, né? O homeschooling é legal. Tem gente que vem conversar comigo e fala assim, ué, mas não é crime? Não, gente, não é crime fazer homeschool. Primeiro que, pela Constituição, os pais têm o direito e o dever de educar os seus filhos. É um direito natural dos pais. Uhum, Então, você pode educar o seu filho, você deve educar o seu filho. Por que a gente poderia educar o nosso filho no aspecto espiritual, no aspecto moral, e somos privados de educar o nosso filho na esfera intelectual? uhum, Isso a gente entregou para o Estado, é o que a gente falou. Ao longo uhum, das décadas, uhum, nós fomos abrindo mão, abrindo mão. Agora o Estado está falando: o que você está fazendo? Você não pode educar o seu filho intelectualmente. Você uhum, não é capaz de fazer isso. Você não tem qualificação para educar o seu filho intelectualmente. uhum, Deixa isso com quem sabe, quem fez uma faculdade para isso. Mas esse pensamento, esse argumento está equivocado. uhum, Não há ninguém melhor, não há ninguém que conheça mais o seu filho do que a própria mãe e o próprio pai, uhum, né? Então, ele é um direito, ele não é inconstitucional. O que acontece? Antes da Constituição de 88, uhum, como eu disse, já havia homeschool aqui, uhum. né? Dom Pedro, como Dom você Pedro, falou, e décadas várias outras de pessoas. educação em casa. É Uhum, só um nome em inglês, mas é educação em casa, uhum, educação domiciliar. uhum, A partir da Constituição de 88, exigiu-se uma lei específica que tratasse sobre o homeschool, mas uma lei
nacional, que viesse do governo federal. Então, a partir daí, foram, como se diz, projetos foram apresentados, perdão, foram apresentados projetos de lei perante, né, o governo. Já em 1994 foi o primeiro projeto de lei. E ao longo dos muitos anos, de 94 até agora, estamos em 2025, uma dezena de projetos de lei tentando que o governo federal faça, então, autorize, né, o homeschool, de fato, coloque no papel, autorizando. Nós tivemos já algumas leis a nível estadual. Então, por exemplo, o estado do Paraná, uns 2, 3 anos atrás, fez uma lei autorizando o homeschool. Mas o que aconteceu? O Ministério Público entra ali com um recurso dizendo que não, tem que ser uma lei federal. Cidades também, a nível municipal, se não me engano, Cascavel, outras várias cidades. É só um exemplo que eu estou lembrando agora. Já fizeram leis autorizando a prática do homeschool. Aí vem o Ministério Público, não, tem que ser uma lei federal. Então, são dezenas ali de projetos de lei que estão ainda aguardando julgamento. A ANED, até já queria citar aqui, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, tem feito um trabalho incrível nos últimos 15 anos, ali em Brasília, junto com os políticos, para tentar que seja, né, feita essa lei. O momento em que chegamos mais perto foi, acho que uns 3 anos atrás, quando um dos projetos de lei passou pelo Congresso. Então, faltaria só agora passar pelo Senado. Mas a gente sabe que não é de interesse do Estado, não é de interesse dos políticos, e eles acabam que não levam adiante esses projetos. Enquanto isso, a gente fica no quê? Num limbo jurídico. Então, não existe uma lei que proíba, até porque se existisse, nós, como cristãos, não faríamos. Não poderiam cumprir. Por exemplo, na Alemanha, existe uma lei específica que proíbe o homeschool. Essa lei, ela data da... Quem fez essa lei? Hitler. Então, você vê que tem uma questão... Ele queria uma doutrinação. Ele queria uma doutrinação. Então, tem uma questão ideológica muito forte por trás, uma questão de doutrina. Agora, em vários países, o homeschool é autorizado, né? No Brasil, então, a gente fica nesse limbo jurídico. Não tem uma lei que proíba, não tem uma lei que autorize. A gente está aqui esperando. Enquanto a gente espera, a gente está educando os nossos filhos, né? A gente não vai ficar esperando sentado. Então, o que você está me dizendo é que esse foi um direito histórico. Isso já foi feito no Brasil várias vezes. A Constituição de 1988 colocou que isso tem que vir da federação. Exato. Desde 1994, você tem já associações entrando com recurso, tentando colocar isso sistematicamente, apresentando propostas e projetos, mas isso nunca é levado a cabo porque existe o desinteresse do governo em permitir essa modalidade. E aí, a gente vai entrar agora, eu vou entrar no campo da especulação, porque me permite fazer uma doutrinação do jeito que eu quero, formatando os jovens do jeito que eu quero. Quer seja levando para um pensamento A, quer seja para um pensamento B. Então, assim, isso a gente entende que pode existir essa intencionalidade para que eu possa doutrinar os meus alunos do jeito que eu quero. Exato. Nisso você também acaba blindando esses seus jovens, já que existe esse limbo jurídico que não é errado, você não está fazendo uma contravenção, você não está cometendo nenhum crime, conforme você até deixou muito claro, porque se fosse assim, não estaria sendo feito como cristão que somos, jamais poderíamos fazer isso, né, ir contra o governo. Submetemos-nos aos governantes, desde que os governantes não se proponham a fazer coisas que tomem o lugar de Deus. Né? Então, aí, infelizmente, governo, você vai ter que fazer como foi feito já em Roma. Já mataram muitos cristãos, então nós nos dispomos, inclusive, a morrer por Cristo. Não a matar por Cristo, mas morrer por Cristo, né? Isso, para mim, faz bastante sentido do que você está colocando e me desmistifica bastante isso, porque as pessoas não sabem, quando eu pergunto, me responder de modo objetivo, entendeu? E aí, é claro que disso virão outras perguntas que a gente vai responder conforme a gente for aqui evoluindo um pouquinho mais, tá?
Os alunos que são educados no sistema homeschooling, eles possuem diploma para ingresso em faculdade, por exemplo? Os alunos de homeschool, eles não têm nenhuma dificuldade para conseguir entrar num colégio técnico, se for da vontade, para conseguir prestar um vestibular, para prestar Enem. Inclusive, temos alguns exemplos já de crianças que foram educadas a vida toda por homeschool e hoje em dia estão cursando faculdade de medicina, estão cursando faculdades até nos Estados Unidos, então não há nenhum impedimento. O que acontece? A criança, ela tem a oportunidade de fazer a prova do ENSEJA, que é a mesma prova do supletivo. Uhum. Então, quando ela completa ali a idade, que seria o final do ensino fundamental, Uhum. ela faz a prova do ensino fundamental para receber o seu diploma de conclusão do ensino fundamental. Uhum. Ela poderia entrar num colégio técnico se ela quisesse. Através do Enseja. Através do ENSEJA. Tá. Do ENSEJA, não. O ENSEJA vai te dar um documento dizendo que você tem o ensino fundamental. Entendi. No final do ensino médio, a mesma coisa. Uhum. A única coisa é que tem uma exigência de idade mínima, que é 18 anos. Uhum. Inclusive, teve um Pra caso faculdade? para fazer o ENSEJA de final De conclusão de conclusão do ensino médio. Entendi. Então, teve um caso até que ficou bastante notório um tempo atrás, de uma menina que foi educada por homeschool e ela passou em, sei lá, 5 faculdades e ela não pôde se matricular. Entrou com Isso recurso no Brasil, né? no Brasil. Eu vi. Até na USP, se eu não me engano, né? A USP não matriculou ela. Uhum. Por quê? Porque como ela tinha 17 anos, Uhum. ela não tinha feito a prova do ENSEJA. Uhum. Então, é só um pequeno detalhe, uma pequena observação que a gente tem que fazer em questão das idades. Mas fazendo a prova do supletivo, você pode ingressar em qualquer faculdade. Me ocorre aqui uma lembrança que eu tenho de um amigo que ele fez na época, eu vou fazer um paralelismo, medicina na Bolívia. Uhum. E que ele não tinha nenhum problema para exercer a medicina do Brasil, desde que ele certificasse que o conhecimento adquirido lá na Bolívia permitia ele exercer a medicina no Brasil. Então, basicamente, está me dizendo que eu posso educar o meu filho entendendo o que a gente já falou agora há pouco. Sim. E aí, para que meu filho possa estar iniciando não, dando prosseguimento nas várias modalidades que existem aí, ele só vai fazer uma certificação. Então, ele vai fazer o Enseja no fundamental, ele vai fazer o Enseja depois, como é agora, não é o nome fundamental, é a segunda parte do estudo, Ensino médio? Ensino médio, acredito que seja ensino Uhum. médio. E aí e a faculdade ele só pode fazer se ele fizer efetivamente também o Enseja, Se tiver isso? o ENSEJA, porque é a comprovação de que ele fez Que ele o fez ensino isso. médio. E aí ele Então, pode fazer o Enem, ok, aí ele pode fazer prestar faculdade. todas as coisas Uhum. e aí tem a limitação de idade, que são os 18 anos. Exato. Tá, mas se eu estou numa escola pública e se eu me formei com 17 anos e faço uma faculdade, aí eu posso entrar com 17? Sim. É uma coisa interessante. Cabe mais um pensamento para os nossos governantes que, caso de repente tenham acesso a esse vídeo aqui, também possam pensar sobre isso. Tem muita coisa para pensar no Brasil, né? Então, vamos lá. Conta para mim o que é o Classical Conversations. O que é isso? O Classical Conversations, ele é o mais proeminente currículo para a educação domiciliar, para a homeschool. É um currículo que ele é baseado em educação cristã clássica. Tá? Depois eu abro um parênteses para falar mais um pouquinho a respeito disso. Mas ele é um currículo que surgiu há cerca de 30 anos atrás, lá nos Estados Unidos, através de uma mãe que estava descontente com a educação que os seus filhos estavam recebendo. Ela juntou outros pais e juntos começaram a estudar sobre educação clássica, mas com a nossa cosmovisão cristã. Baseados também em outras obras que surgiram na época ali, um pouquinho antes, que falavam sobre educação cristã clássica. Ela foi formulando esse currículo. Esse currículo é um currículo completo para crianças de 4 até jovens de 18 anos. Então, ele abrange toda a vida escolar da criança. É um currículo que está hoje em 50 países do mundo. E há mais de 150 mil, se eu não me engano. Agora, eu até anotei aqui. Depois eu acho a informação correta. Mas milhares de alunos ao redor do mundo. Ele chegou no Brasil aí em torno de 6, 7 anos atrás.
e hoje em dia já se encontra em todos os estados brasileiros, né? Há mais de 200 comunidades no Brasil, mais de 7.000 crianças inscritas no Classical Conversations no Brasil. E é um currículo que tem a função de capacitar as famílias para educar os seus filhos em casa, através das ferramentas da educação cristã clássica, tá? Então, é um currículo excelente, né? A sua eficácia é notória e comprovada aí ao longo dos anos, uma vez que já tem 30 anos de existência. Então, você tem vários jovens que viraram adultos, que foram para a sociedade ativa, que conquistaram Exato. lugares e posições, que mostram que são extremamente competentes na... Exato. Esse é um currículo cristão, Tá? e é um currículo em comunidade. E aí que está a cereja do bolo, né? Porque nós temos a oportunidade de ter o convívio, que é algo muito importante também para o ser humano, não é verdade? Muito se fala, tem até um dos pontos principais de preconceito em relação ao homeschool é em relação à tal da socialização, né? Mas depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Mas a comunidade, ela é a cereja do bolo do Classical Conversations. Além de ser um currículo robusto, que acompanha toda a vida escolar, a gente tem encontros semanais, onde as crianças vão ter uma tutoria com uma mãe que ela fez um curso para poder passar aquelas informações. Tem todo um amparo do currículo e é muito legal. Martina, uma coisa que me ocorre, que eu acredito que talvez agora é legal levantar isso, quando você está fazendo uma escola confessional, por exemplo, falando sobre alguns conceitos de criacionistas ou evolucionistas, eles são passados ali. E acredito que, obviamente, também no homeschool você também passa isso. Sim. E quando esse jovem ele vai prestar algumas faculdades públicas, ele é obrigado a responder aquilo que foi doutrinariamente passado para ele como sendo uma verdade absoluta e não como uma teoria. Como é que você lida com isso? O Classical Conversation, ele cobre isso? Ele tem esse tipo de... É uma realidade que as famílias que têm Enfrentam. filhos nessa idade enfrentam. O que essas famílias fazem? O Classical Conversation, ele vai equipar esse indivíduo, primeiro, para ser um autodidata. Então, vai dar ferramentas para que ele aprenda qualquer conteúdo. Então, ao longo da vida estudantil, essa criança, esse jovem vai aprender a estudar sozinho. Aqui já vem um outro medo, às vezes, das famílias, né? Mas como que eu vou fazer homeschool? Como que eu vou ensinar física, química, geografia? A criança, a gente vai dando ferramentas para que ela consiga andar com as próprias pernas. A gente Se cria desenvolve indivíduos algumas competências. Exato, que saibam pensar por si próprios, né? Por si mesmos. Então, isso é um outro diferencial também. Mas o que essas famílias enfrentam nessa situação, né? Quando chega próximo ao vestibular, é que elas, então, agora têm filhos que têm a palavra de Deus arraigada no coração deles. Eles sabem a verdade. E agora essa família vai estudar para passar naquela prova. Vai trazer todas essas ideologias. E agora é o momento certo de apresentar, de tratar tudo isso. E essa criança, esse jovem, no caso, né? Vai estudar para passar numa prova. E depois... Você não vai formar ele, você vai informar sobre coisas diferentes para que ele possa fazer. Não, a gente, lógico, a educação ela é plural. A gente ensina, né? A gente ensina história, geografia, outras religiões. Tudo isso é abordado no currículo do CC. Né? É uma verdadeira educação. A história humana, né? É uma história humana. Não é só do cristianismo, Exato. Né? Mas essas questões de provas de vestibular, que tem um caráter muito... doutrinas que a gente está falando, doutrinas ligadas principalmente a pensamentos diversos que não cristãos, Exato, né? Exato. Então, essas famílias, elas separam um tempo ali pré-vestibular para trabalhar esses temas com as crianças, com os jovens. Ainda dentro do homeschool, o que você entende na verdade, assim, eu entendo que são benefícios do homeschool, a flexibilidade de horários que você tem, a personalização da educação com base em você perceber que o seu filho é de uma forma e você consegue abordar de um jeito mais específico para ele, que tenha a melhor adequação e a preservação desses valores familiares. Mas o que você enxerga disto
como sendo o principal benefício? É a personalização? Eu consegui consolidar todas as coisas aqui nessa frase minha ou não? Eu creio que sim, Rony. Eu acho que o principal benefício do homeschool, ele é o tempo que a gente tem com os nossos filhos. E isso nos permite muitas coisas. É tudo isso aqui que a gente falou até agora. Aham. Então, se você tem tempo para conversar com seu filho, você tem tempo para lidar com os pecados do seu filho, lógico que é desgastante. Uhum. É É muito exige, trabalhoso. exige, né? Uhum. Exige. Tem uma frase que cabe muito bem, que é uma frase que diz: é, é justo que muito custe o que muito vale. E é isso que a gente experimenta no homeschool. Uhum. É custoso, Uhum. mas vale, tem um valor. Uhum. Então, esse tempo que a gente ganha para trabalhar com os nossos filhos. E o legal no homeschool também é que você não tá, a educação ela não está setorizada. Então, agora vamos sentar e estudar. Lógico, a gente tem o tempo de sentar e Claro. estudar, mas a educação ela está acontecendo o tempo todo. Uhum. É desde que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir. Você Uhum. está ali o tempo todo trabalhando valores, trabalhando princípios, eventualmente até trabalhando questões do intelecto dela também. Uhum. A gente tem tempo para ter leitura em voz alta, nossos filhos têm tempo para ler, tempo para descobrir novas habilidades, né? Então é extremamente rico nesse sentido. Existem desafios grandes aí, né? Pelo menos aparentemente eles surgem para mim, como a organização, a rotina, a adaptação ao papel de educadora ou educador. Uhum, Como é que se faz para poder conseguir criar essa organização, essa rotina e se adaptar a esse papel de educador? Porque eu não sou pedagogo, uhum. a mãe não é uma pedagoga, nunca fui professora, não tem conhecimento, como você mesmo acabou de falar, sobre alguns tipos de assuntos que vão ser abordados. E aí, como é que faz isso? Primeiro a gente percebe que há uma virada de chave, sabe? Ninguém chega no homeschool assim, o que é isso? Sabe, sem saber o que é, se quer fazer aquilo ou não. Uhum. As pessoas que chegam para fazer o homeschool, elas têm plena convicção que elas precisam fazer o homeschool. Uhum. Digamos que Deus, assim, a gente sente Há que uma Deus convicção. é uma Por isso que você brincou convicção. que faz uma É conversão uma, ao quase uma homeschool. conversão, Aham, brincando, né? aham, Mas a gente entende que Deus está nos chamando para isso. aham. Então, quando você já entra nesse cenário com essa convicção, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque não é uma decisão que está pautada na minha emoção, porque vai ter dias que eu vou estar bem, tem dias que eu vou estar mal, tem dias que você vai estar com TPM, tem dias que a casa vai estar uma bagunça, mas a questão é a sua convicção, o porquê você está fazendo aquilo Uhum, é o que te mantém fazendo aquilo, né? uhum, Então a gente sabe o porquê nós estamos fazendo, isso é muito claro para nós. Agora, desafios de adaptação, eles acontecem. É claro, como todo novo processo, como toda nova realidade. Aí que a comunidade tem um papel muito legal. uhum, Porque, por exemplo, nós estamos começando agora um novo ano na comunidade. Estamos recebendo 7 famílias novas. uhum, Algumas delas nunca fizeram homeschool. uhum, E a gente tem a oportunidade de sentar com elas, explicar, mostrar como a gente faz, e elas se sentem seguras, elas se sentem felizes e animadas. uhum, A gente dá suporte, a gente anda, é o tal do ninguém solta a mão de ninguém, uhum. De de verdade. Uhum, verdade. Então, acontece de uma forma tranquila, sabe? uhum, E a questão do que vai ser ensinado, de toda essa parte acadêmica, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma variedade de recursos, a gente tem currículos prontos, incríveis, como o do Classical uhum, Conversations, a gente tem cursos, a gente tem tutorias. Então, não, isso aqui está muito difícil. Você pode contratar uma mentoria de homeschool para te ajudar a organizar a sua rotina. uhum. Então, existem diversos recursos hoje em dia para as famílias que estão começando. Eu acho que o principal desafio do homeschool, na verdade, é a gente estar o dia inteiro com os nossos filhos Uhum, e lidar com o pecado deles, uhum, mas lidar com o nosso pecado. uhum. Só que aí a gente vê que isso não é algo exclusivo do homeschool, isso deveria ser algo da maternidade ou da paternidade em si. Sim. A gente se doar ao ponto de estar ali constantemente sendo levado a
refletir sobre o pecado do seu Ser filho, o seu confrontado o pecado, tempo ser todo. confrontado. E, gente, há um benefício enorme nisso. Uhum. Há um benefício enorme da gente ser esmagado Uhum. quando o Senhor é quem está nos ensinando, né? E Uhum. está com a gente. Então, essa é a experiência que a gente tem na nossa vida. Eu tenho uma percepção externa que algumas pessoas podem ouvir a gente e falar assim, bom, primeiro que eu tenho a impressão de que isto é para um perfil social de pessoas. Eu acho que pessoas com perfil social mais simples tendem a não ter condições de fazer isso. Você acha que existe um perfil social, cultural, econômico que é adequado fazer o homeschool ou outros não? Ou, em outras palavras, são para todas as famílias que é a possibilidade de fazer homeschool? Em questão de condição social, essa é uma ideia completamente que não se Equivocada. sustenta, equivocada. Porque o homeschool ele é extremamente acessível. Uhum. Justamente porque você vai personalizar a educação que você dá para seu filho. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar todos os livros que eu quiser, todos os recursos que eu quiser. Uhum. Se eu tenho pouco dinheiro, eu vou comprar o essencial. Uhum. Mas essas duas crianças vão ter a mesma educação. Uhum. A diferença é que essa vai ter um pouco mais de recursos disponíveis ali para pesquisa e tal. Mas qualquer família, em questão, no que diz respeito à condição social, qualquer família pode fazer homeschool. Uhum. É muito viável. E é legal até porque nos possibilita agregar outras coisas à rotina dos nossos filhos. Então, por exemplo, os meus filhos, eles fazem aula de jiu-jitsu, eles fazem piano, eles fazem música, musicalização, eles fazem inglês. Sinceramente, se eu tivesse que pagar uma escola para os dois, né, dificilmente eles fariam alguma coisa dessas. Então, a gente consegue ter uma Com qualidade o que você economiza, você está me dizendo, na Exato. escola Uhum. tradicional, você consegue colocar em diversos Em outros diversas cursos. É atividades, isso? né? Agora, pensando, o homeschool é para todo mundo, né? Sem considerar essa questão social, financeira. Como eu disse naquele outro momento, né? Deus é plural. Ele trabalha de formas diferentes com a gente. O que acontece é que a gente precisa saber que o homeschool, ele é uma alternativa. É uma alternativa viável. E o que a gente defende através do homeschool é a liberdade das famílias. Não é assim, todos devem fazer. A gente não quer empurrar nada goela abaixo. Mas a gente só quer simplesmente mostrar que as famílias devem conhecer aquilo que elas podem fazer. E elas podem ter liberdade para fazer o que elas querem fazer, o melhor para os seus filhos. Né? Muito se fala sobre o homeschooling ser ilegal. São muitas mentiras, muitas inverdades que são ditas, muito preconceito. E muitas famílias acabam desconhecendo ou acabam tendo uma percepção equivocada a respeito do homeschool. Mas ele é possível, ele é viável para aquelas famílias que desejam fazer. Mas ele pode se tornar... Bom, na verdade, a minha pergunta ela é uma pergunta tola, porque qualquer coisa pode se transformar em ilegal de uma hora para outra, né? Mesmo eu estou aqui num podcast e, de repente, pode ser tornado ilegal. Mas, assim, há uma tendência maior do homeschool ser classificado como sendo ilegal e aí você não conseguir mais exercê-lo? Ou você tem alguma percepção sobre isso ou não? Juridicamente falando, não. Porque para algo ser considerado crime e constar no Código Penal, é um processo extremamente longo. Não teria como, a não ser que se mexesse muito na questão das leis, né? Teve uma reforma toda jurídica no nosso ordenamento para que isso fosse possível. Então, o medo do homeschool se tornar ilegal, eu acho que é algo que não vou falar que nunca, né? Não Porque é no nosso possível, mas é cenário improvável, né? extremamente improvável. Tá. O que nós experimentamos sim no nosso dia a dia nós precisamos ter uma certa cautela na questão da exposição. Por quê? Justamente por conta desse desconhecimento e desse limbo jurídico no qual a gente está inserido, quando eventualmente alguém pode denunciar a família que está fazendo homeschool, e aí denuncia porque não conhece Por essa desconhecimento. modalidade. Ou por doutrinação também, né? Ou por doutrinação. E aí essa família vai enfrentar o quê? Primeiro vai enfrentar um conselho tutelar. Se não passar pelo conselho tutelar, Se passar pelo né? Eu digo, pode morrer a coisa ali no conselho tutelar.
Mas se continuar, vai para o Ministério Público e é instaurada uma ação, tá? Que pode ser civil e criminal. O criminal é o quê? Abandono intelectual. E o civil é evasão escolar. Então, você vê que são duas coisas que não se sustentam. Né? Por isso que a gente sempre orienta as famílias que fazem homeschool a fazer... tem ali um registro das atividades. Isso é muito fácil, os próprios materiais. Eu tenho um arquivo lá em casa, um armário, que já está pequeno, de tanta apostila, de tanto material que tem ali. Então... Que é comprobatório mostrando que você não abandonou. Não há abandono intelectual, muito pelo contrário, há uma restauração intelectual. Mas, então, é essa dificuldade que nós temos. Por quê? Porque o nosso judiciário, ele também está maculado por uma esse questão pensamento ideológica. Então, há casos, sim, de famílias que até chegam lá no nível judicial e são absolvidas. Mas, ou seja, podem continuar fazendo homeschool. Mas, geralmente, o que acontece é que essas famílias vão ser condenadas a quê? A botar o seu filho na escola. A condenação máxima seria essa? Assim, a condenação mais... Eles até falam que se você teria um risco de perda do pátrio poder, mas isso é tão complexo, improvável. Sim. Não tem nenhum caso no ordenamento, né, no nosso judiciário, de uma situação tão extrema como essa. Porque geralmente as famílias optam por resolver ali, tipo, nesse primeiro momento, simplesmente matriculando o filho na escola. Aí, eventualmente, né, você pode mudar de cidade, mais para frente mudar de escola e voltar a fazer o homeschool. Não há grandes... Veja que é um preço, um preço que vale a pena. É um risco que vale a pena correr. Desculpa, é um risco que vale a pena correr, exatamente. Mesmo que nós estejamos vivendo no Brasil uma insegurança jurídica que todo brasileiro entende claramente o que eu quero dizer, inclusive pelos guardiões da Constituição. Mas, assim, por outro lado, também a gente percebe que está havendo uma mudança do pêndulo de modo mundial e o Brasil está também voltando um pouquinho o seu pêndulo, né? A gente está percebendo que, por exemplo, a agenda woke, ela está sendo hoje sufocada, a gente percebe que a cosmovisão cristã, e eu não estou falando do cristianismo, estou falando de cosmovisão, está novamente sendo colocada em discussão, as pessoas elas estão cansadas da sua verdade e minha verdade, as pessoas estão começando a se cansar um pouco disso, né? Então isso, por outro lado, existe o risco, mas a gente percebe que o momento também é oportuno para poder arriscar com todo o benefício que você tem para ganhar, né? Exato. Inclusive, isso... Muitas pessoas assistem a gente aqui, são de várias vertentes diferentes de pensamento ideológico político. Esse é um pensamento, independente se você é de A ou B, mas esse é um pensamento que é defendido pela tradição. Qualquer pensamento progressista não é favorável a isso. Então, pense no seu voto. Isso é muito importante também, tá? Martina, como conciliar o ensino doméstico com outras atividades extracurriculares para os seus filhos dentro da rotina da vida? Porque você acabou de me dizer agora há pouco que você tem, obviamente, o tempo de estudo e tudo mais. Mas, assim, se eu sou uma pessoa que não conheço o homeschool, se alguém me propõe, eu digo, eu acho que vai ter um horário, vai começar às 8 até às 11 horas, depois ele vai ter horário de almoço, depois ele vai ter horário da outra tarde. Como é que funciona a rotina disso? Geralmente, as famílias homeschoolers são muito organizadas. A gente precisa buscar organização em vários aspectos, né? Rotinas. Tanto rotina, exatamente. Tanto na questão dos estudos, como uma rotina, um planejamento, por exemplo, da alimentação, para você não perder tempo cozinhando. Eu sempre oriento, né, as famílias que estão começando a se planejarem em vários aspectos. Uma mudança de mentalidade total. De mentalidade, Tá. exato. Tá. Então, é bem o que você falou. A gente tem horário fixo de estudo, a gente tem as atividades extracurriculares, é tudo normal, como em qualquer casa do Brasil, né? Então, as nossas crianças em homeschool não são privadas de nada nesse sentido. Você fez um comentário, algumas citações sobre a comunidade, eu entendo que a comunidade, me faça mais claro isso, é a igreja local, no nosso caso, ou é a comunidade de grupos... É a comunidade do Classical Conversations. Né? Então,
O Classical Conversations, como eu disse, ele é um currículo Ok. para famílias educadoras, para homeschool. Que podem ser cristãos ou não. Podem ser cristãos Desde que ou apliquem os não, conhecimentos que são cristãos. Porque mas que é o... exatamente. Então, o Classical Conversations não faz qualquer acepção Tá bom. de pessoas, de religião, mas quem entra no currículo Uhum. precisa estar ciente que nós temos uma declaração de fé. Uhum. Então, a pessoa conhece aquela declaração de fé, ela não precisa concordar, mas ela precisa aplicar. respeitar, né, aquilo ali. É como colocar um filho, inclusive estou falando de uma situação que é verdadeira, um casal homoafetivo que tem um filho dentro de uma escola confessional aqui de Campinas e está tudo bem. Eles colocaram, inclusive, entendendo que ali seria uma forma de blindar os seus filhos, pasmem, daquilo que é a ideologia que está sendo proposta atualmente. Sim. Muito interessante. Seria o mesmo caso, certo? A pessoa Sim, não. ela entende que tem uma declaração de fé em tudo isso e ele aceita. Sim. Tá, mas o que é a comunidade? De modo para eu não conheço, eu quero me inscrever, quero me interessar, tá? E aí? Então, o Classical Conversations é um currículo em comunidade. Como isso funciona? Nós temos, a depender da idade da criança, ela vai fazer um programa específico do currículo. Tem o programa do Foundations, que é para crianças de 4 a 11 anos. Quando essa criança completa 9 anos, até os 11, ela vai fazer um outro programa que se chama Essentials. E depois dos 12 até os 18, ela vai fazer um outro programa chamado Challenge. Todos esses programas têm comunidade. Então, uma vez por semana, nós vamos se reunir. Para as crianças de Essentials e de Foundations e de Essentials, são 24 encontros ao longo do ano. Então, nós vamos nos reunir. Ali, as crianças vão ter um momento inicial, onde nós fazemos um devocional, onde nós temos um momento cívico, que é muito importante também para as nossas crianças. Cantamos o hino nacional todas as vezes. E vamos ter ali a divisão das turmas, cada um vai para a sua turma. As turmas para Foundations são de no máximo 8 crianças. E olha que diferente da escola, né? Os pais não deixam a criança e vão buscar depois. Os pais ficam com as crianças o tempo todo. Porque, afinal de contas, somos famílias educadoras. Não estamos delegando a educação. Estamos ali ativamente participando daquilo. Através daquela tutoria, nós vamos nos capacitar para trabalhar aquele conteúdo ao longo da semana com a nossa criança. Então, isso é a comunidade. São esses encontros do Classical Conversations que acontecem ao longo das semanas. Né? Os locais que isso acontecem podem ser diversos? Geralmente são igrejas. Tá? Por quê? Justamente pela nossa cosmovisão. Né? O Classical Conversations é um currículo cristão. Clássico e em comunidade. Então, geralmente, as igrejas abrem as portas para que as comunidades possam se reunir. Até porque as igrejas têm, geralmente, um espaço favorável para isso, né? Até essa é um outro tema que vem surgindo sobre a demanda de igrejas abrirem escolas, né? Tem uma frase, não lembro atribuída a quem, mas que diz assim: onde há uma igreja, há uma escola. Deveria ser assim. A partir do momento em que deixou de ser assim, agora, né, falam que hoje em dia onde tem uma igreja, tem outra igreja, ela vai abrindo filiais, mas não vai abrindo uma escola. E aqui a importância de você criar raízes, criar a base para essa nova geração. A partir do momento em que a igreja deixou de abrir escolas, houve um aumento da questão da perda de valores cristãos na sociedade, né? Isso você sabe que tem a ver com o que a gente propõe no Instituto OPDO. Para quem quer conhecer um pouco mais, www.opdo.com.br, ou pode entrar no canal OPDO Instituto, aqui também do YouTube, que você vai ter mais informações, que é claramente o fato de que há 50, 60 anos atrás, você tinha igrejas batistas com as suas quadras, suas escolas e tudo mais, e você era um núcleo de transformação social. Sim. E hoje as igrejas, elas são tudo menos um núcleo de transformação social, né? Você tem algumas igrejas, mas só para te dar dados, nós somos 66 milhões de evangélicos espalhados em 110 mil igrejas. Quando você vai ver quantas delas estão conectadas com alguma desse pensamento de transformação social, você vai encontrar um número tão ridículo que talvez não dê nem para colocar 1,0, menos que isso talvez, é muito pequeno. Mas continuemos, vamos lá no nosso desafio de transformar o mundo, né? Um dia por vez.
Você falou alguns termos para mim que são termos em inglês. Talvez as Uhum. pessoas perguntem assim: eu preciso saber falar inglês para poder aplicar o homeschool? De maneira nenhuma. São só referências, porque o currículo do Classical Conversations, ele é um currículo global. Uhum, Então, ele foi traduzido para o português uhum, e ele foi adaptado para a nossa cultura uhum, do Brasil. uhum, Então, não é um currículo americanizado. uhum, No início, assim que ele chegou, as famílias que começaram faziam com o material lá dos Estados Unidos. uhum, Mas agora, passados 6 anos, né, que o currículo já está no Brasil, ele já está completamente traduzido uhum, e adaptado para a nossa realidade. Então, os termos continuam os mesmos porque tem essa referência uhum, global, uhum. mas não tem Não é nada de necessário. inglês. Inclusive, nem se ensina inglês no Classical Uhum. Conversations. Olha que interessante. Então, vamos lá, só para retomar alguns pontos aqui. Eu não preciso ser pedagogo, eu não preciso ter experiência de boa didática ou má didática, eu não preciso. Existe, veja se o que eu estou falando faz sentido. O homeschool uma proposta, e aí o Classical Conversation é uma das muitas ferramentas de currículos que existem. Porque, inclusive, você me disse que no Brasil parece que são 70 mil famílias. Se são Uhum. 70 mil famílias, hoje com o Classical Conversation são 5 mil. 7.000 São crianças inscritas. crianças. Então, se Uhum. a gente colocar isso daí em família, se dividir por dois, por exemplo, são três mil e É, quinhentos. Então, existem outros currículos também. existem. Você está defendendo aquilo que você aplica para os seus próprios filhos, que é a melhor propaganda que pode ser feita, Uhum. né? Jamais daria para o meu filho alguma coisa que eu soubesse que havia alguma coisa melhor. Sim. Do ponto de vista financeiro, sem entrar em números, Uhum. existe algum tipo de pagamento para que eu faça o homeschool? Como é que funciona isso? O homeschool, gente, ele é liberdade. Então, você vai pensar no currículo que melhor se adequa à sua realidade. Uhum, Você pode caminhar sozinho, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, hoje a gente tem uma oferta maravilhosa de materiais excelentes, uhum, materiais com cosmovisão cristã, uhum, produzidos geralmente por famílias educadoras uhum, ou até mesmo por escolas que têm essa visão. uhum, Até gostaria de citar aqui a escola a Igreja Cidade Viva, em João Pessoa, se eu não me engano. Eles têm uma escola e eles fazem material para homeschool, específico para famílias educadoras. É uma escola, esse é um outro movimento que a gente tem observado no Brasil, de famílias homeschoolers que, por alguma questão, às vezes até mesmo por questão de perseguição, uhum, abriram escolas, uhum, escolas cristãs clássicas, que uhum, seguem, por exemplo, a mesma metodologia do Classical Conversations, uhum. tá? Mas então nós temos uma diversidade enorme de recursos, de materiais, de currículos prontos. Nós temos o principal é o Classical Conversation, o Uhum, mais consolidado. uhum, Ele segue a metodologia cristã clássica. uhum, Nós temos um outro currículo, uma outra metodologia uhum, que também é muito interessante, que se chama Charlotte Mason. uhum, Também tem alguns grupos que se reúnem em comunidade, uhum, também tem algum tipo de currículo que eles seguem. uhum, E temos as famílias que andam com as suas próprias uhum, pernas, né? uhum, Então, há uma diversidade enorme de uhum, opções. uhum. E Ninguém sai em prejuízo. esses materiais, eles, por exemplo, quando eu tenho uma escola, eu tenho material, eu tenho um despendimento mensal para poder pagar. Uhum. Eu, caso faça parte de uma comunidade dela, eu tenho valores também a serem Sim, pagos? no caso do Classical Conversations, há um pagamento, Tá. mas um pagamento praticamente, Percentualmente de um colégio bom é percentualmente, 10% de um colégio bom. no que você paga em um ano, Uhum. você pagaria em um mês, numa Entendi, escola entendi. particular, para Então, um então você filho. divide uma mensalidade por 12, O ao que invés você de. paga em um ano, você paga. Tá. Porque tem toda uma estrutura, tem todo o É, material para poder chegar nas mãos dos seus filhos, então é isso que você está me dizendo, o que faz muito sentido. Você está economizando 11 meses, 12, né? Porque exatamente. ainda Você tem que pagar as pagou. férias ainda, né? É, Não em um tem? ano você paga o equivalente a um mês de E uma a escola matrícula, na particular. escola são 13 meses, né? São os 12 meses mais Aham, um que é a da sim. matrícula, são 13 meses. E o interessante do Classical Conversations é que, por exemplo, os materiais que a gente precisa adquirir, que são obrigatórios, você pode utilizar com seus outros filhos. Uhum. Então, pode ser que num Vai se primeiro diluir. momento você tenha que gastar um pouquinho mais, mas, gente, de verdade, é algo Sim, extremamente sim, viável, sim. parcelável. Sim, eu posso E. falar que eu tenho conhecidos meus que têm 5 filhos que eles Uhum, já, assim, sim. é um absurdo.
de quanto gastariam, E né? vai aproveitando o material para todos os filhos. É uma pergunta que, assim, óbvio que você não tem ferramenta para poder dizer para mim se sim ou se não, é só por percepção. Hoje existem escolas, por exemplo, escolas bilíngues, existem escolas, aqui mesmo em Campinas, a gente está no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, escolas que chegam a cobrar mensalidades 10, 12 mil reais. Essas escolas, elas, na sua percepção, elas são comparáveis à qualidade que você dá com o material que você coloca? É que a gente, como cristão, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Uhum, Tanto na questão do que vai ter ali naquele material. E a partir do momento em que você conhece a educação cristã clássica, uhum, que é uma metodologia uhum, adotada pelo Classical Conversation, então, só para deixar claro, existe uma metodologia chamada educação cristã clássica. uhum, O Classical Conversations é um currículo baseado nessa metodologia, uhum, mas existem escolas que utilizam essa metodologia. uhum, Como eu disse, escolas que geralmente foram fundadas uhum, por famílias que antes faziam homeschool. certo. Tem, por exemplo, uma editora que excelente, que é a Classical Press, que produz esses materiais. E são os mesmos materiais que a gente usa no CC. Essas crianças, CC é o Classical desculpa, Conversation. Classical É, Conversations, as crianças usam nessas é. escolas. Então, a gente tem total confiança no material que a gente utiliza. Essas escolas, elas podem ser maravilhosas e Uhum, caríssimas e ter uhum, uma série uhum, de recursos sensacionais, uhum, mas elas vão continuar trazendo uma educação moderna que uhum, bota o aluno como centro de tudo, tira completamente Deus uhum, do negócio e é uma educação utilitarista. uhum. Então, não Não, tem não se como, não se justifica. justifica, Entendi, né? Não se entendi, justifica entendi. para a gente como cristão. No começo desse nosso bate-papo, você até falou que queria fundamentar melhor a diferença entre o clássico e a moderna. Você acha que você se sente tranquila no que você já passou ou tem mais coisa para falar? É um assunto que dá para Dá falar muito. bastante a respeito, né? Mas eu acho que para uma Passou. É conversa o suficiente para o inicial, primeiro nesse bate-papo? sentido da gente entender, né, que Tá. na educação clássica você tem Deus no centro. Uhum, Todo conhecimento emana de Deus e todo conhecimento ele é para a glória de Deus. uhum, Então, olha que diferença isso já faz na vida de um estudante. uhum, Ele entender que tudo que ele tem a possibilidade de conhecer uhum, Deus tem permitido que ele conheça. uhum, E tudo isso que ele adquirir de conhecimento, ele vai usar para a glória de Deus. E também a questão das ferramentas de aprendizado, né? Isso é muito legal. Como essa metodologia vai capacitando a criança, o jovem, a andar com as próprias pernas, uhum, a ser alguém que sabe se comunicar, que é uma coisa que está em falta hoje em uhum, dia, uhum, né? Pessoas que possam expor as suas ideias, defender os seus ideais. uhum. Tudo isso é trabalhado através da educação clássica e, consequentemente, é trabalhado também no Classical Conversations. Então, para você ter uma ideia, nos anos finais, os jovens, eles fazem debates, eles têm ligas de debates Uhum, para debater sobre questões de política pública. uhum, Então, eles se juntam e têm uma banca avaliadora e uhum, eles se portam e sabem defender as suas ideias. A diferença, a ideia é que esses jovens, eles saiam uhum. desse período né, da vida Estudo. estudantil inicial aí, aptos para entrar numa faculdade, Uhum. para se capacitar, para serem é, pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo para a Influenciadores. glória de Deus, influenciadores para a glória de Deus, né? Então, isso faz toda a diferença na educação. Martina, é muito legal o nosso papo até agora, a gente está chegando na parte Uhum, final, e eu queria deixar explícito uma coisa que ficou implícito, porque muitas pessoas têm o hábito de dizer assim, tá, mas meu filho acaba desta forma não tendo contato social com pessoas diferentes dele, uhum, e não sabe lidar depois com essas pessoas. Na verdade, você disse que o fato da economia que você faz, e com todas as vantagens que você já trouxe, você coloca ele para fazer piano, você coloca ele para fazer uma arte marcial, você coloca uhum, ele para fazer vários outros tipos de aulas e informações que ele vai fazer com outras pessoas, ele vai uhum. ter a vida social dele com outras pessoas. Então, Sim, se ele faz futebol, ele vai ter com outras pessoas, se ele faz
Tudo isso daí Uhum. permite que ele tenha essa sociabilização e ele não fique fechado, porque tem muita gente que tem até, sem conhecimento, até dizendo assim, é quase um Amish, né? Que é aquele que você fica Uhum. fechado em si mesmo, de modo que você entra blindado, é uma bolha fechada, então Uhum. você faz com que ele tenha essa formação, mas ainda que você tenha essa formação num período que é na primeira, na segunda infância, isso também permite, impede que ele tenha uma visão de aceitação ao diverso. Não, você está dizendo que ele vai ter contatos com menor tempo de exposição, muito mais controlados, porque você está vendo que o maior tempo está sendo formado por você, Uhum. mas ele está tendo, a vida está acontecendo, né? É Uhum. isso que acaba acontecendo, né? É muito importante a gente ressaltar isso, porque no que diz respeito à socialização, nós temos um conceito muito errado, Uhum, tá? A respeito do que é uhum, a socialização. Fizeram a gente acreditar que a criança precisa estar na escola para se socializar. Que aquele período que ela fica ali, 5 horas, se eu não me engano, né? Com 15, 20 minutos de intervalo, ela está ali socializando. Você acha que, primeira coisa, é possível você socializar em 15 minutos no intervalo? ainda mais com É quantidade de crianças, possível né? você criar vínculos, criar laços? Não. Falam sobre a questão da diversidade, né? Mas isso também, num contexto escolar, é imperceptível, Uhum, porque ali estão crianças todas da mesma idade, uhum, basicamente da mesma condição social, uhum, mas isso é socialização uhum. para alguém que Algumas inventou, pessoas. para alguém que, Uhum. que criou essa Criou a noção. definição. Mas, na verdade, essa é uma socialização linear. O que o homeschooling nos permite é uma socialização dinâmica, que, na verdade, é o que as crianças tinham há séculos atrás, há Uhum, algum tempo uhum, atrás, né? Há décadas atrás. O que é? O convívio com a família, uhum, o convívio com os irmãos, uhum, o convívio com os vizinhos, com os avós, com os primos, o convívio em sociedade. uhum, Crianças homeschoolers, elas são extremamente sociáveis, porque elas não estão justamente nessa bolha uhum, de achar que elas só sabem conversar com crianças da idade delas. uhum, São crianças que geralmente vão no mercado, vão conversar com o caixa, com a caixa do uhum, mercado, vão no açougue e vão conversar com o açougueiro. uhum, O meu filho mais novo tem 3 anos. uhum. A gente não pode ir em nenhum lugar que ele já sai conversando com todo mundo. A gente está no shopping, ele para conversar com o guarda que está lá parado, quieto. É assim, eles perceberam que eles podem conversar com quem eles quiserem. E a questão dos vínculos, isso vai sendo trabalhado. Lógico que para a criança não é igual para a gente, né? Uhum. Essa questão dos vínculos, da amizade. Para eles, eles viram a criança uma vez no parquinho, eles já são É melhores amigos, natural. já querem convidar para o aniversário. Então, esses vínculos a gente vai trabalhando aonde? Num contexto de igreja, Uhum, num contexto de comunidade do Classical Conversations, uhum, por exemplo. E no nosso caso, a gente tem o privilégio de unir os dois contextos, porque uhum, muitas pessoas da nossa igreja também fazem parte do uhum. Classical Conversations. Então, são amizades Duradouras. duradouras, né? Profundas. Então, em relação a isso, na verdade, há um enriquecimento absurdo na questão da socialização, porque eles percebem que a socialização acontece o tempo todo. Bom, indo para a parte final, depois de um papo tão agradável como esse aí, vamos lá. Reflexões finais que você pode trazer sobre os desafios e oportunidades na educação cristã. Bom, eu acho que o maior desafio está com a gente mesmo. A gente precisa se olhar no espelho, né? E pensar, estamos sendo intencionais? A gente tem que olhar ali para Deuteronômio 6, 4 a 9 e pensar, estou fazendo isso? Porque, gente, eu acho assim, se a maternidade, se a paternidade está muito fácil, está muito tranquila, tem alguma coisa errada. Deus não nos chamou para... A gente não está nessa vida a passeio. No mundo tereis No aflições. mundo tereis aflições. Então, a gente não deve se poupar. Uhum, É justo que muito custe o que muito vale. A gente está falando de vidas, a gente está falando de almas eternas. Então, compete a nós sermos intencionais para educar os nossos filhos, para que eles não se percam, né? A gente está fazendo a nossa parte, né? A gente vai prestar contas da educação que a gente deu para os nossos filhos, né? Vai prestar contas a Deus do que a gente fez. Então, acho que realmente a gente precisa buscar ser intencional para que essa geração não se perca.
Porque o mundo realmente está muito feio. A situação está muito complicada. A gente não pode se dar ao luxo de delegar, né? No sentido de, mesmo que o seu filho vá à escola, você precisa assumir as rédeas daquilo que ele está aprendendo. Você precisa ali combater as mentiras com a palavra de Deus. Você precisa ser ativo na educação do seu filho. Muito também na questão, né, principalmente até na questão espiritual e moral. Isso foi uma grande diferença que eu vi na minha família, a partir do momento em que a gente começou o homeschool. Como eu disse, o homeschool ele é apenas uma ferramenta. Mas a gente vê o que Deus tem feito nas nossas famílias através dessa ferramenta. Né? A gente não está aqui cultuando um ídolo do homeschool, um ídolo do Classical Conversation. A gente está aqui cultuando o Senhor. A gente quer que nossos filhos sejam realmente sal e luz nessa terra e possam glorificar Ele. E a gente está fazendo aquilo para que o Senhor nos chamou. Pessoas que estão assistindo a gente querem, primeiro, entender um pouco mais sobre homeschool e depois elas querem entender um pouco mais sobre o Classical Conversations. Como é que eles fazem para encontrar? Eu sugiro que vocês acessem as páginas no Instagram da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Ali vocês vão encontrar muitos conteúdos, inclusive no YouTube também. A página do Classical Conversations Brasil, onde vocês também vão encontrar todas as informações a respeito do currículo. E também seria uma alegria conversar com vocês no meu perfil ali no Instagram, Educação do Alto. O seu @educação do alto. @educação _alto. Legal, a gente vai colocar aqui, pedir para editar e colocar tudo bonitinho. Martina, é um papo muito agradável que corrobora com os outros papos que a gente está conversando e vamos ter outros mais ainda também. Estamos vendo a possibilidade de trazer uma diretora de uma escola confessional para poder conversar aqui de Campinas, para a gente poder também ter essas abordagens, porque a gente percebe que é multiforme, tem ferramentas. E o que eu achei interessante é que todas as reuniões que a gente tem tido, as pessoas têm falado a mesma coisa, é intencionalidade. Então, são ferramentas diferentes, algumas delas envolvem você com um nível de profundidade total, como é o caso do homeschool. Outros podem não te envolver com a profundidade total, mas mantém a responsabilidade total de você apresentar-se diante de Deus como responsável por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, é uma questão de escolhas que as pessoas vão fazer. Como você mesmo disse, existe uma conversão, e essa conversão eu entendo o que você queira dizer, é uma de mentalidade, de intencionalidade, de tempo, de esforço, e aí você usou a frase que é muito bem-vinda, que mostra claramente que, cara, eu tenho um preço a pagar por isso daí. Então, eu acho muito interessante isso. Te agradeço pelo teu tempo, pela tua disposição em estar aqui com a gente. As pessoas que estão assistindo aqui ao nosso canal, eu peço que você envie esse link aqui desse podcast para outras pessoas ouvirem ou assistirem. A gente está no Spotify, a gente está aqui no YouTube. Então, também temos as nossas páginas no Instagram, que a gente pede que você sempre curta, compartilhe, escreva os seus pensamentos, porque isso vai, inclusive, ajudando-nos a fazer com que o algoritmo ele consiga entender que nós temos um bom conteúdo e disponibilize isso para mais pessoas também. Nossa ideia não é ficar dentro do nosso grupo, nossa ideia é transformar o Brasil com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como recurso. Eu sempre brinco com alguns dos nossos entrevistados aqui, você se sente satisfeita em tudo aquilo que a gente conversou? É como se você fizesse uma entrevista de trabalho, por exemplo, e depois você saia dali e fala, puxa, eu queria falar mais alguma coisa. Gostaria de colocar mais alguma coisa ou você está satisfeita? Plenamente satisfeita. Obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço pela oportunidade de poder bater esse papo e olhar para todo mundo ali, dar um tchau, falar, continue com a gente, que seja assim o Senhor sempre reinando em os nossos corações.